Eu sou o Tenente Coronel Passarinho e na instrução de hoje vamos tratar sobre as competências na instrução profissional. Nossos objetivos são compreender a aplicação das competências na instrução profissional e planejar instruções que maximizem a aprendizagem e o desenvolvimento dessas competências. Então a gente verifica que as nossas competências, o famoso CHA, conhecimento, habilidades e atitudes, ela envolve o saber, conhecimento, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é o querer fazer. Mas qual que seria destes o aspecto mais importante para a atividade bombeiro militar? A gente verifica que o conhecimento ele é fundamental para a gente conseguir saber a correta execução daquilo que tem que ser aplicado diante de uma situação específica. Mas o conhecimento por si só, ele não é capaz de resolver uma situação de emergência em que o bombeiro pode se deparar. Por vezes já nos deparamos com situações em que um médico, mesmo tendo todo o conhecimento da medicina, que com certeza vai superar o conhecimento que um socorrista tem ali, mas que sem ter uma base das técnicas de APH e dos aspectos atitudinais, ele pode ficar na cena congelado ali, sem saber o que fazer, como a gente chama, colar as placas. O segundo aspecto é a habilidade. A habilidade que mostra como saber executar a técnica, ela de fato é fundamental, mas ela tem que estar embasada no conhecimento e nos aspectos atitudinais. Por vezes, podemos ter pessoas que podem ter muito mais habilidades em aspectos específicos, como, por exemplo, um esportista que explora um rapel com frequência em canyons, ele pode, por vezes, ter até mais prática, mais habilidade no desenvolvimento de uma técnica vertical do que um bombeiro militar. Mas ele não está condicionado a realizar essas técnicas diante de uma situação de emergência, com uma vítima que depende das ações dele ali para que tenha a sua vida salva. Então, a gente verifica que a habilidade ela também é importante e fundamental para a gente conseguir desempenhar a execução de uma técnica. Mas que também, sem o conhecimento adequado ou sem os aspectos atitudinais, ela pode ser em vão. Por fim, a atitude é o pilar que diferencia o militar de outras carreiras, já que a gente passa por um processo de forja, ela envolve o adestramento da tropa diante de situações e diversos fatores estressores para conseguir desenvolver os conhecimentos necessários e as habilidades diante daquela situação. Então a gente verifica que para desenvolver esses três aspectos, mesmo diante de uma instrução, de um curso, é interessante que eu tenha momentos para trabalhar cada um deles. Tem momentos em que os aspectos atitudinais vão se ressaltar, outros momentos a gente terá trabalhando essencialmente o aspecto de conhecimento, por vezes a habilidade e por vezes o conjunto de todos eles. O gráfico a seguir ilustra um modelo de aplicação das competências ao longo de um curso. Então a gente verifica que o ideal é aquele início ali, uma fase rústica, que, por exemplo, no CFO seria o primeiro semestre, ou o primeiro mês ali no curso de formação de praças, a gente vai ter cobrança de aspectos atitudinais de forma mais elevada. Então ali a gente está tirando o verniz mesmo, aquela casca do paisano, para ir introduzindo ou ambientando a doutrina militar nele, de forma que ele consiga responder diante de diversos fatores que são apresentados, fatores estressores ou fatores de comportamento esperados ali para o militar. Não adianta eu querer trabalhar com restrição de sono, restrição de alimentação e entrar, por exemplo, nesse momento com conhecimento. O aluno está dormindo pouco, ele está cansado e se eu quiser trazer aspectos de conhecimento muito elaborados, ele não vai conseguir absorver esse conhecimento. Então, o ideal é que após essa fase rústica, a gente entre numa fase técnica. Nessa fase técnica, aí sim eu vou diminuir aspectos atitudinais de cobrança, de ter aquele instrutor ali em cima do aluno a todo momento. A gente vai trazer aspectos já de conhecimento e a prática das diversas técnicas, ou seja, a habilidade, para conseguir desenvolver essas competências ali no aluno. Então, essa fase técnica ela pode levar aí 2/4 do nosso curso e é o momento em que vai ocorrer a aprendizagem de todas as técnicas previstas e todo o conhecimento esperado para esse aluno. Por fim, já na fase final, que é uma fase operativa,
É um momento em que a gente vai trazer novamente os aspectos atitudinais para, diante de situações aplicadas ou cenários, problemas específicos, a gente aplicar a pressão e os aspectos previstas dos aspectos atitudinais e cobrar os conhecimentos e habilidades que foram desenvolvidas anteriormente. Então, essa fase operativa é onde se arremata ali todo o conhecimento para verificar a mudança de comportamento, a aprendizagem que foi desenvolvida no aluno. Esse aqui é um modelo genérico. Naturalmente, tem cursos que pode não ter uma fase rústica ou pode ter a fase rústica estendida aí para até além da metade do curso. Isso vai estar especificado no projeto pedagógico, diante dos objetivos e dos propósitos que se deseja desenvolver para aquele curso e a aprendizagem a gerar naquele aluno. Mas aqui, esse gráfico traz para a gente uma referência de que a gente precisa entender que, ao longo de um curso, eu preciso ter aspectos a serem trabalhados e, diante desses objetivos, a gente precisa nivelar a nossa instrução para aquilo que a gente quer atingir. Muito obrigado e até a próxima instrução.